Pois é, no quadro Saúde de hoje nós vamos falar sobre uma doença de diagnóstico e tratamento muito difíceis, caro tratamento. A fibrose cística é agressiva, impõe um estilo de vida restrito aos pacientes. O pulmão e o pâncreas são os órgãos mais atingidos diretamente pelo problema. Veja na reportagem de Marcelo Fontinelli. A pequena Luísa, de 5 anos, é aparentemente uma criança saudável, só que ela sofre de um problema raro de saúde, fibrose cística, uma doença agressiva e hereditária, mas que não é contagiosa. Os problemas respiratórios são os principais sintomas, mas a criança também chega a perder muito peso. A fibrose cística produz secreções espessas que prejudicam o funcionamento dos pulmões e do pâncreas. A mãe de Luísa é portadora do gene defeituoso, mas não desenvolveu a doença. Ela teve dificuldades para conseguir o diagnóstico da filha. A Luísa nasceu em março, né? Mas quando a gente foi fazer o teste do pezinho, nós tivemos esse problema por conta que na rede pública o teste do pezinho ainda é o básico e não alcança determinadas doenças genéticas. No caso da Luísa foi isso que aconteceu. O tratamento da fibrose cística é multidisciplinar e envolve médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e até assistentes sociais. O objetivo é melhorar a qualidade de vida e a sobrevivência dos pacientes. A maior dificuldade para o tratamento são as medicações. Essas caixas de comprimidos custam mais de R$5.000, uma despesa mensal. E apenas um dos medicamentos é disponibilizado pelo Serviço Público de Saúde. A gente gostaria de fazer um apelo, né, às autoridades a fazer com que esse acesso ao tratamento melhore, principalmente em relação à medicação. Nós vamos conversar aqui com o Dr. Luiz Edson, que é pneumopediatra. Dr. Luiz, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. Prazer. Falar um pouco mais com a gente sobre a fibrose cística. E o Dr. Luiz conversava aqui comigo e me dizia que é uma doença de tratamento dificílimo, não é, doutor? Exatamente. É uma doença de um tratamento difícil porque depende muito da participação da família e também do serviço público, porquanto a maioria das crianças, infelizmente, pertence a um grupo de pessoas que são economicamente carentes. A gente falou aí um tratamento que custa em média R$5.000 por mês e o Sistema Único de Saúde só disponibiliza uma das medicações. Na realidade, o sistema de saúde aqui em nosso meio, ele disponibiliza duas medicações básicas, né, que são as enzimas para a criança usar diariamente no sentido de ter uma boa absorção dos alimentos, porque o seu pâncreas não produz essas enzimas. E isso faz com que a criança ingira os alimentos normalmente, mas esses alimentos não são aproveitados pelo organismo. Muitos desses alimentos são perdidos nas fezes. Daí porque essas crianças não ganham peso, elas não têm uma boa absorção dos alimentos, perdem muita gordura nas fezes e o ganho de peso é pequeno. E os pulmões são atingidos de que forma? Os pulmões são atingidos através da produção de secreção espessa. Ou seja, o organismo habitualmente produz água. Essa água, dentro da célula, ela é colocada no que nós chamamos dentro da via respiratória para fluidificar, para deixar a secreção que nós produzimos espessa. Aliás, mais fina. Mais fluida, né? Mais fluida. No caso da criança com a fibrose, essa secreção normal, ou a água dentro da célula é produzida, mas não sai. Não vai ao meio, no sentido de deixar esse meio, essa secreção fina. Essa água não saindo, a secreção pulmonar fica espessa e predispõe à ocorrência de infecções. Na evolução, vamos dizer assim, no crescimento da criança, essas crianças são infectadas por bactérias. Dentre elas, há uma muito grave chamada Pseudomonas, que a criança coloniza, ela fica dentro do organismo da criança e, com o tempo, ela vai ficando cada vez mais difícil de sair, de ser eliminada, de ser alcançada pelos antibióticos. Isso leva a uma ocorrência de inflamações frequentes e, consequentemente, pneumonias e mais pneumonias de repetição naquela criança. A gente viu aí na reportagem uma criança de 5 anos com a doença. A Regina, lá do Parque Piauí, doutor, quer saber se pode ser diagnosticada logo ao nascer. Sem dúvida nenhuma, a fibrose cística pode ser diagnosticada logo ao nascer através do teste do pezinho.
Infelizmente, o teste do pezinho chamado Master ou Plus, esses testes não são disponibilizados ainda aqui no nosso meio, na rede pública. As crianças que fazem o teste do pezinho, que tem o diagnóstico de fibrose cística, são aquelas que fazem na rede privada. Embora nós saibamos hoje que o governo está tentando colocar o Piauí numa situação melhor, colocando o teste Plus, que agrega a realização do exame para o diagnóstico da fibrose cística. Isso pode ser feito, sem dúvida nenhuma, ao nascer com esse teste do pezinho. E aí nós começamos um trabalho bem mais cedo e, de certeza, com mais chance de bons resultados naquele paciente. E a fibrose cística é uma doença que não tem cura? Infelizmente não, é uma doença que não tem cura porque é uma doença genética, ela é herdada através da passagem do gene do pai e da mãe Que nem tem os sintomas? na formação da criança. Esses pais normalmente não têm sinal da doença. Eles são apenas o que nós chamamos de portadores do gene e que acidentalmente se encontram, se casam, têm um filho que vai ter a doença. Essa criança acometida de fibrose cística, ela poderá ter manifestação da doença já ao nascer. É isso que eu ia perguntar, doutor. Nos primeiros dias, mesmo antes de fazer o teste do pezinho, que às vezes você faz o teste do pezinho depois que sai do hospital, e aí para fazer esse Master ou esse Plus, muitas vezes os pais não são orientados e os sintomas já começam a aparecer, os pais já ficam sem saber o que fazer, a alimentação dos primeiros dias tem que ser diferenciada. Nos primeiros dias, sobretudo nessa primeira semana, as crianças que têm fibrose cística numa forma que nós chamamos mais grave, elas já podem dar sinais através da manifestação de uma doença chamada ilho paralítico. A criança não consegue eliminar o mecônio. Então, aquele mecônio grosso, espesso, não é eliminado. Consequentemente, leva a um quadro que nós chamamos de obstrução intestinal, que muitas vezes exige uma intervenção cirúrgica. Outras vezes não precisa, mas a criança vai evoluir com icterícia e que às vezes chama a atenção do pediatra. Uma icterícia com mais dificuldade de regressão. E o processo evolui para essa obstrução intestinal e aí se pensa realmente no que nós chamamos de ilho meconial. É o intestino delgado que fica paralisado em consequência daquele mecônio que não sai. Por isso você pergunta, poxa, o menino está com a barriga muito alta. Mãe, já eliminou o mecônio? Aí ela diz, não, doutor, não saiu nada. Então, o pediatra tem que levantar suspeita, ele tem que pensar que pode estar diante de um caso de fibrose cística. Super dicas, orientações extremamente importantes para você que vai ter filhos, né, para você que tem filhos pequenos, se identificou aí alguns desses sintomas, aí tem que tratar, procurar o pneumopediatra, procurar um profissional responsável, inclusive para fazer os encaminhamentos, porque só através do médico é que você consegue um encaminhamento para ter acesso à medicação que é cara e está disponível pelo Sistema Único de Saúde para tratar a fibrose cística. Doutor Luiz Edson, muito obrigada pela presença aqui mais uma vez. Muito obrigado, estamos às ordens. Bom dia para o Bom senhor. dia.